Nesta noite tranquila, e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto eu orava, Deus colocou uma mensagem muito clara no meu coração, e ela é para você que clama por um milagre em nome de Jesus. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias do surdo e gago que foi curado por Jesus, mostrando que não há limitação que Jesus não possa quebrar, de Jesus andando sobre as águas e acalmando a tempestade, revelando que ele tem poder sobre todas as circunstâncias impossíveis, e do coxo na Porta Formosa, que foi curado quando Pedro disse: "Em nome de Jesus, levanta-te e anda", provando que o nome de Jesus continua operando milagres. Cada uma dessas vidas vai te mostrar que quando você pede em nome de Jesus, o impossível se torna possível, que Jesus tem poder sobre toda impossibilidade, que o milagre que você espera pode acontecer agora. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe exatamente qual é o milagre que você está esperando. Deus sabe qual é aquela situação impossível que você está enfrentando. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra sobre receber milagres em nome de Jesus. Ativa aquele sininho das notificações. E nos comentários abaixo deixe: "Receba o meu milagre em nome de Jesus". A primeira história que Deus me trouxe ao coração é a do surdo e gago que foi curado por Jesus. Trouxeram a Jesus um homem que era surdo e gago. Esse homem não conseguia ouvir, não conseguia falar direito, vivia numa prisão de silêncio e dificuldade. Imagine a frustração, imagine o isolamento, imagine quantas vezes ele tentou se comunicar e não conseguiu. Mas quando esse homem foi trazido a Jesus, tudo mudou. Está escrito exatamente em Marcos 7:33 até 34. "E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que significa: abre-te, Efatá, abre-te. Jesus tocou nos ouvidos, Jesus tocou na língua e deu uma ordem: abre-te. E sabe o que aconteceu? Está escrito exatamente em Marcos 7:35. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Logo se abriram. A prisão se desfez, e ele falava perfeitamente, não mais gaguejando, não mais com dificuldade. Perfeitamente. O milagre foi instantâneo, o milagre foi completo, o milagre foi perfeito. Porque quando Jesus toca, quando Jesus ordena, o impossível se torna possível. Não importa quanto tempo você viveu com aquela limitação. Não importa quantos médicos disseram que não tem cura. Não importa quantas pessoas disseram que você vai ter que viver assim para sempre. Quando Jesus diz Efatá, abre-te, a prisão se desfaz, o milagre acontece, a impossibilidade é destruída. A segunda história nos leva a um momento em que Jesus anda sobre as águas e acalma uma tempestade impossível de ser controlada, e você vai ver como essa história se conecta perfeitamente com poder sobre o impossível. Os discípulos estavam no barco atravessando o mar, e Jesus tinha ficado no monte orando. E durante a noite, veio uma tempestade violenta. O vento era contrário. As ondas eram enormes. O barco estava sendo sacudido. Os discípulos estavam remando com todas as forças, mas não conseguiam avançar. Eles estavam cansados, estavam com medo, estavam lutando contra o impossível. E na quarta vigília da noite, está escrito exatamente em Marcos 6:48 até 49. E, vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando o viram andando sobre o mar,
cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Jesus estava andando sobre o mar, sobre as águas, fazendo o que é fisicamente impossível, e os discípulos ficaram apavorados, pensaram que era um fantasma. Mas está escrito no versículo 50, porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu, não temais. E Jesus entrou no barco. E está escrito no versículo 51, e subiu para o barco, para junto deles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. O vento se aquietou, a tempestade parou, o impossível aconteceu. Jesus não apenas andou sobre as águas, ele acalmou a tempestade, ele controlou as forças da natureza, ele fez o que ninguém mais poderia fazer. A situação que parecia sem solução foi resolvida. A tempestade que ameaçava destruir foi silenciada. O impossível foi conquistado, porque Jesus tem poder sobre tudo, sobre as águas, sobre o vento, sobre a tempestade, sobre toda circunstância impossível da sua vida. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo. Se você está sendo tocado por essa mensagem, clica naquele like. Compartilha com 3 pessoas que estão esperando por um milagre. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, receba o meu milagre em nome de Jesus. A terceira história nos leva diretamente cena marcante nas Escrituras: o coxo na Porta Formosa e o poder do nome de Jesus. Esse homem era coxo desde o ventre da mãe, mais de 40 anos sem andar, mais de 40 anos sendo carregado, mais de 40 anos pedindo esmolas. Todo dia ele era colocado na porta do templo chamada Formosa para pedir. E um dia Pedro e João passaram por ele. O homem pediu esmola. Mas Pedro disse algo que mudou tudo para sempre. Está escrito exatamente em Atos 3:6. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, Pedro não tinha dinheiro. Pedro não tinha recursos humanos. Pedro não tinha cura natural. Mas Pedro tinha algo infinitamente mais poderoso, o nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? Está escrito exatamente em Atos 3:7 até 8. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. 40 anos de impossibilidade foram destruídos num instante. Pelo nome de Jesus, os pés se firmaram, os artelhos se fortaleceram. E o homem não apenas andou, ele saltou, ele pulou, ele louvou a Deus, porque o milagre foi tão completo, tão perfeito, tão maravilhoso, que ele não conseguia conter a alegria. E quando perguntaram a Pedro como isso aconteceu, está escrito em Atos 3:16. E pela fé no seu nome, o seu nome fortaleceu a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pela fé no nome de Jesus, o nome fortaleceu, o nome curou, o nome fez o milagre. Porque o nome de Jesus não é apenas um nome, é o nome que está acima de todo nome. É o nome diante do qual todo joelho se dobra. É o nome que tem poder sobre doença, sobre impossibilidade, sobre toda situação. Quero que você entenda algo poderoso sobre o nome de Jesus. Está escrito exatamente em João 14:13-14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tudo quanto pedirdes, eu o farei. É promessa absoluta, e tem mais. Está escrito em Filipenses 2:9-10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Nome sobre todo nome, todo joelho se dobra. E está escrito em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome, só Jesus. Só no nome de Jesus há poder. Agora, eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. O surdo e gago foi curado quando Jesus tocou e ordenou.
Jesus andou sobre águas e acalmou tempestade, mostrando poder sobre impossível. O coxo foi curado pelo nome de Jesus. Todos experimentaram que Jesus tem poder sobre toda a impossibilidade. Que o nome de Jesus opera milagres. Que quando você pede em nome de Jesus, o milagre acontece. Eu profetizo que o milagre que você está esperando está sendo liberado agora. Eu declaro que o impossível está se tornando possível neste momento. Eu decreto que você vai receber o seu milagre. A limitação vai dar lugar à liberdade. A tempestade vai dar lugar à calmaria. A impossibilidade vai dar lugar ao milagre. É menor que cardinal 0. 5 cardinal é maior que. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo, em voz alta ou no seu coração, mas ore junto. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito em Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado, há uma autoridade espiritual liberada, há uma unção especial. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore junto comigo, declare junto comigo, clame junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que opera milagres. Nós te louvamos, Pai eterno, por nos dar o nome de Jesus, o nome que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a glória. Senhor, nós declaramos que milagres estão sendo liberados agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que o impossível está se tornando possível. Nós declaramos que o nome de Jesus está sendo glorificado através dos milagres. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão esperando por milagres. Milagres de cura. Milagres financeiros. Milagres em relacionamentos. Milagres em situações que parecem completamente sem solução. Senhor, eu vejo aqueles com limitações como o surdo e gago tinha. Pessoas em tempestades impossíveis como os discípulos estavam. Pessoas com impossibilidades físicas como o coxo tinha. Pessoas que já oraram tanto, que já pediram tanto, que já clamaram tanto. E eu declaro em nome de Jesus que sim, que o milagre vai chegar, que Deus vai responder. Não porque você merece, mas porque você está pedindo em nome de Jesus, e esse nome tem todo o poder. Jesus vai curar como curou o surdo e gago. Jesus vai acalmar tempestades como acalmou o mar. Jesus vai fazer andar como fez o coxo andar. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de milagres. Que 2026 é o ano em que você testemunha o poder do nome de Jesus. Que 2026 é o ano em que impossibilidades são destruídas. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé inabalável no poder do nome de Jesus. Uma confiança absoluta de que quando ela pede em nome de Jesus, tu ouves e tu respondes. Que essa pessoa ouse pedir como o surdo e gago foi trazido a Jesus. Que essa pessoa confie como os discípulos confiaram quando Jesus entrou no barco. Que essa pessoa creia como Pedro creu quando disse, em nome de Jesus. Senhor, eu clamo agora pelos milagres. Eu clamo em nome de Jesus. Cura os enfermos, restaura as finanças, abre as portas, quebra as correntes, destrói as impossibilidades, acalma as tempestades, firma os pés, fortalece os artelhos, abre os ouvidos, solta as línguas. Senhor, faz o que só tu podes fazer. Mostra o teu poder. Glorifica o nome de Jesus através dos milagres. Que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem testemunhe que Jesus é real, que Jesus é poderoso, que Jesus responde orações. Senhor, que essa palavra de João 14, 13 e 14, Filipenses 2, contra 9 até 10, e Atos 4, 12 fique cravada no coração dessa pessoa.
Que ela saiba que tudo quanto pedir em nome de Jesus será feito. Que ela saiba que o nome de Jesus está acima de todo nome. Que ela saiba que só em Jesus há poder. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome do nome, que está acima de todo nome, eu profetizo que essa pessoa vai receber o milagre. Que Jesus vai curar como curou o surdo e gago. Que Jesus vai acalmar tempestades como acalmou o mar. Que Jesus vai fazer o impossível como fez o coxo andar. Que portas impossíveis vão se abrir. Que doenças incuráveis vão ser curadas. Que situações sem solução vão encontrar resposta. Que essa pessoa vai testemunhar o poder do nome de Jesus. Que essa pessoa vai dizer: eu pedi em nome de Jesus e o milagre aconteceu. O impossível se tornou possível. Jesus respondeu minha oração. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi em vão. Deus ouviu cada pedido. O milagre está a caminho. Você pediu em nome de Jesus e Jesus disse: eu o farei. 2026 é o seu ano de milagres. Você ouça bem, 2026 é o ano em que você testemunha o poder do nome de Jesus. Você vai ser curado como o surdo e gago. Você vai ver calmaria como os discípulos viram. Você vai andar no milagre como o coxo andou. Mas antes de você dormir, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Acesse agora mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que estão esperando por um milagre. Deixa nos comentários: receba o meu milagre em nome de Jesus. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de milagres extraordinários. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Operador de milagres, o nome acima de todo nome, aquele que tudo pode. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe com o seu milagre, e que quando acordar, você já sinta que algo mudou porque o nome de Jesus foi invocado e o milagre foi ativado. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.